A essa altura do campeonato eu tenho certeza que você já sabe que Jujutsu Kaisen acabou, e que seu final para a maioria dos fãs deixou um gosto amargo, ao ponto de que, depois que o último capítulo saiu, parece que a obra foi esquecida, bem rápido por sinal. Só que mais rápido do que muita gente estava esperando. As páginas de vazamento não alcançam tantas pessoas como antes, os canais de análise já migraram para outras obras, e tudo isso em um período de apenas 30 dias, o que é pouquíssimo tempo. E o porquê isso aconteceu? O motivo é simples. Por um erro estrutural e de planejamento, o mangá flopou. De um dia para o outro, ninguém mais queria saber de Jujutsu Kaisen. E o culpado disso tem nome: Gege Akutami. Então, antes da gente começar a jogar merda no ventilador, eu sou Henrique Nero e seja muito bem-vindo à nossa Central Otaku. Um lugar onde todos os amantes de animes e mangás poderão se reunir para conversar sobre suas obras favoritas. Então, sem mais enrolação, bora lá! A real, meus manos, é que seria muito fácil dizer que o motivo para o final de Jujutsu Kaisen ser uma decepção é culpa total da Shonen Jump, porque ela escraviza a seus autores dando prazos mínimos para eles desenvolverem suas obras e blá 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 blá. Isso é mentira? Com certeza não! Existem diversos indícios que apontam para essa realidade dentro do próprio mangá de Jujutsu Kaisen, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Nós poderíamos dizer que o motivo para esse final ter decepcionado muita gente era esse, só que tem um porém. O Gege Akutami quis deixar claro para os 4 cantos do universo que esse é o final que ele quis dar para sua obra. Em outras palavras, ele assumiu a culpa. Ele deixou claro que se existe alguém que não gostou desse final, o culpado é ele, isentando completamente a distribuidora de qualquer erro. Então não tem jeito. Culpar qualquer outra pessoa ou indústria desse final cheio de furos e erros não passará de meras especulações e teorias. Então, aproveitando que estamos falando de erros, foi uma burrice deixar o Yuta matar o Kenjaku, um dos vilões principais da obra, se não o principal vilão da obra, com um único golpe. Foi um erro ter mantido a Nobara, uma das protagonistas, fora do jogo do abate até quase o final. Foi um completo erro não ter explicado direito sobre o que era a expansão de domínio do Itadori. E o mais importante, foi uma completa cagada ter anunciado que o mangá de Jujutsu Kaisen iria acabar em 5 capítulos, enquanto metade dos mistérios da obra ainda não tinham sido solucionados. Além disso ter acabado com boa parte da credibilidade do Gege Akutami como autor, também pode ter criado um efeito péssimo para a obra que nós só vamos descobrir ao longo prazo. O que eu quero dizer com tudo isso? Como eu disse anteriormente, isso foi um erro estrutural. A base da história de Jujutsu Kaisen foi criada se sustentando no porquê, onde e quando. Para que você entenda melhor, essa é a mesma estrutura que o Eiichiro Oda utiliza para escrever a história de One Piece. Vou dar um exemplo. Ele criou o mistério do tesouro One Piece, só que ele não te conta o que é para manter o ar de mistério na obra, consequentemente te mantendo curioso e entretido. Só que ele cria tantos ganchos desse que te deixa maluco querendo saber o porquê o Barba Negra pode comer 2 Akuma no Mi. Onde está o One Piece? Quando o Soap vai chegar em Albath? E o Gege Akutami fez a mesma coisa. Só que, ao invés dele fechar essas pontas soltas, ele simplesmente resolveu terminar a obra sem explicar nada e sem dar explicações, o que criou um sentimento de revolta na comunidade mundial, o que ao longo prazo pode criar ou não um sentimento nas pessoas do tipo: pra que eu vou ver o anime e comprar os volumes se lá não tem nada do que eu quero saber? Esse tipo de pensamento é muito perigoso para uma indústria, porque ao invés de existir motivos para continuar acompanhando a obra em outros formatos, existem motivos contra, o que com certeza vai afetar nas vendas. E o que mais me deixa triste, jovens, é que esse problema poderia ter sido evitado. Seria bom para os dois lados. Se o Gege Akutami tivesse se planejado melhor e fechado os ganchos que ele criou na sua história, as pessoas não estariam reclamando tanto como estão reclamando hoje. Ele poderia, sei lá, ao invés de manter os personagens assistindo a luta do Sukuna contra o Gojo, poderia ter colocado eles para lutar contra o Kenjaku e a Uraume. Isso, além de servir como gancho para explicar metade das coisas que ainda estão em aberto na obra, poderia servir como gancho para explicar coisas como funciona a expansão de domínio do Itadori, porque até agora ficou sem explicação, ninguém sabe explicar direito como ela funciona. Também poderia explicar outras coisas como o Kenjaku conheceu Sukuna e como ele convenceu ele a se tornar um objeto amaldiçoado, ou como era a relação da família do Itadori entre si, já que ele literalmente estaria lutando contra a mãe dele. E com a Uraume, a mesma coisa, seria o gancho perfeito para trazer a Nobara de volta e explicar coisas como ela conheceu Sukuna, o porquê ele é chamado de Anjo Caído, esse tipo de coisa. Se essas lutas tivessem acontecido, poderiam ter sido usadas
usadas como ganchos para explicar boa parte das coisas que hoje a fandom reclama que não foram explicadas. E só faltaria explicar o passado do Sukuna, como ele ficou tão forte e o porquê ele tem esse corpo esquisito. Esse tipo de coisa. Ah, Henrique, mas o Gege Akutami não tem bola de cristal pra adivinhar que as pessoas não iam gostar desse final. Mano, não é como se isso fosse algo totalmente imprevisível. Esse não é o primeiro mangá que a Shonen Jump publica e não vai ser o último. A indústria sabe o que dá certo e o que não dá. É por isso que hoje em dia sai tanto anime sekai. Eles têm acesso aos números de venda, às redes sociais e com isso eles conseguem saber o que as pessoas gostam e o que elas não gostam. E com isso eles conseguem se adaptar ao que o público quer ver. Então dizer que o Gege Akutami não poderia prever esse resultado é ser muito ingênuo, cara. Ele sabia que ia vir uma onda de hate massiva em cima dele. Ah, Henrique, mas eu não gostei da sua ideia. Tá, tudo bem, eu também não. Mas não importa, o importante é explicar aquilo que ficou em aberto. Eu juro pra vocês, eu tenho uma lista com mais de 30 tópicos, listando coisas que ficaram sem explicação. Por mim, o Gege Akutami poderia ter feito tudo do jeito que ele fez, porque o problema não está em como aconteceu. A única coisa que ele deveria ter feito a mais era explicar aquilo que não foi explicado. O Kenjaku morreu e foi tosco, eu concordo, mas não foi legal ver o Yuji usando 50 flashes negros? Não subiu um arrepio na espinha quando a gente descobriu que o Yuta roubou o corpo do Gojo? Isso não foi da hora? Então, contanto que o Gege Akutami tivesse solucionado os mistérios da obra e nos últimos capítulos tivesse mostrado que o Itadori, Nobara e Megumi e o resto do pessoal teriam que resolver todas as consequências que a guerra trouxe, ao invés de simplesmente terminar a obra com os personagens felizinhos, fingindo que nada estava acontecendo, teria dado outra roupa para esse final. Literalmente não teria motivos para reclamar. Você poderia reclamar dos traços, do Gege, qualquer outra coisa, mas que a obra terminou com pontas soltas? Não. Mas infelizmente, essa não foi a realidade. Mais uma vez, uma obra incrível com um potencial imenso de se tornar uma das maiores dos últimos 20 anos, me decepcionou e decepcionou muita gente. Mas caso você não pense como eu, comenta aí embaixo, deixa a sua opinião. Eu vou adorar ler e deixar o coraçãozinho. E outra, vai que você muda a minha opinião numa dessa. Eu vou agradecer muito, porque eu realmente fiquei triste com esse final. Deixa o like e hype o vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Isso vai ajudar muito a fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.